A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama. Panorama é o programa que comenta o que aconteceu de mais importante nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, deve estar já aparecendo por aqui, e você está na TV Câmara. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no X, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No YouTube, aqui da TV Câmara, você encontra todos os podcasts para você assistir, os atuais, os anteriores, os antigos. Tem muita coisa boa, muita gente interessante entrevistada aqui na TV Câmara. E também você encontra a transmissão das sessões da Câmara Municipal, que acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Então é isso. O Panorama, meus amigos, ele vai comentar, eu vou comentar os principais fatos das sessões, tentar explicar um pouquinho de como funciona o andamento das sessões da Câmara Municipal, os seus ritos, as suas passagens e as coisas que acontecem, às vezes, até fora do planejamento, e como é que eles resolvem isso. Então, no programa de hoje, a gente vai passar um pouquinho por isso, pelas sessões de terça e de quarta-feira. Nessa última, o Alan Mansur saudou a presença do Anderson Rangel. E isso é muito comum dos vereadores fazerem, quando está começando as sessões, encontrar as personalidades, as pessoas que são homenageadas e fazer as citações, pedir para registrar em ata. Isso acontece com bastante frequência e isso é muito saudável. Até porque cria uma simpatia, um laço afetivo ali com quem está presente na sessão da Câmara, com quem está lá prestigiando de repente uma votação importante, uma homenagem importante, e fazer essa menção é sempre muito importante, é sempre muito simpático até. Então o Alan Mansur saudou a presença do Anderson Rangel, que inclusive apresentou uma moção de aplauso, pediu para que todos os vereadores assinassem a moção de aplauso, porque o Anderson Rangel trabalha no polo de oncologia, um serviço muito duro, muito difícil, muito desgastante, mas que o Anderson tem recebido muito mérito pelo trabalho que realiza lá. E o reconhecimento vem através dessa moção já proposta pelo presidente da Câmara, o vereador Alan Mansur. O vereador Edson Chiquini também aproveitou esse início de sessão para dar os parabéns ao prefeito pela inauguração do Parque do São Marcos. É um parque lindo, muito estruturado, com muito equipamento para a sociedade, e o Edson Chiquini fez essa referência, e muito justa, porque é um ganho para toda a cidade, né? E pelas festas das crianças também, que foram realizadas aqui na cidade de Macaé, e ele aproveitou também, ó, que semana agitada, né, gente? Inauguração do parque, a festa do Dia das Crianças e também o encontro de motociclistas que aconteceu no Centro de Convenções. Edson Chiquini disse que esteve lá, que foi muito organizado, que funcionou tudo muito bem, que todo mundo se divertiu. Isso é muito importante e o Edson Chiquini fez essa referência. Já a vereadora Liomar, ela fez um destaque de um assunto federal. E olha como é bacana quando os vereadores estão conectados com assuntos na esfera estadual e na esfera federal também. Ela destacou que a Câmara Federal já aprovou e mandou para o Senado para prosseguir lá o rito de votação, um projeto de lei que valoriza os mestres das culturas populares. E é uma coisa bem diferente, a gente não tinha muito esse tema, né, nos discursos dos vereadores, e a Liomar traz de uma forma muito apropriada e muito boa, porque a cultura popular está presente no nosso dia a dia o tempo todo.
A aprovação dessa lei, disse a vereadora, é um reconhecimento aos saberes acumulados ao longo das gerações e que reforça a importância de valorizar e proteger as culturas que moldam a nossa identidade. É um projeto de lei muito bacana, muito interessante. Elas são a essência do que somos e sua preservação é uma luta de todos nós. Esse tema é muito ligado às tradições da população brasileira, à história oral, à cultura de forma geral. E o Brasil, que tem uma variedade cultural imensa, até por ser um país do tamanho de um continente, precisa cuidar da sua tradição, precisa cuidar da sua cultura, precisa cuidar da sua história. Muito bacana a referência da vereadora Liomar, trazendo uma votação da Câmara Federal que seguiu para o Senado. O vereador Tico Jardim apresentou um projeto de lei para que Macaé passe a fornecer, a conceder um monitor para portadores de diabetes tipo 1, que é a forma mais grave da doença. E uma iniciativa muito tocante, muito sensível do vereador Tico Jardim. E esse projeto de lei conta também com uma emenda da vereadora Maiara Rezende, vereadora doutora Maiara Rezende, e cuidando aí um pouco mais da saúde dos macaenses. E vai ser um grande ganho, principalmente para as pessoas de mais baixo poder aquisitivo, ter um monitor de diabetes do tipo 1. É aquela diabetes que a pessoa tem que tomar a injeção de insulina todos os dias. O vereador Ron de Macaé destacou a aprovação do nome do novo polo de oncologia, que foi tratado no início da sessão. Então, o vereador Ron de Macaé, ele deu um nome para o polo de oncologia. Passa a ter um nome. E esse nome é Ana Beatriz da Silva Campos, filha do Anderson Rangel, atual coordenador, falecida justamente por uma complicação em virtude do câncer. O vereador faz esse destaque muito tocante e eu quero aproveitar até para explicar quando se dá nome a equipamentos públicos, escolas, praças, hospitais. Quando a gente dá esses nomes, quando os vereadores dão esses nomes, eles só podem ser dados por pessoas já falecidas, até para evitar algum tipo de propaganda indevida, utilizar o serviço público para fazer autopromoção. Então, os nomes de equipamentos públicos somente para pessoas que já faleceram. E a Ana Beatriz Silva Campos, filha falecida do servidor Anderson Rangel. Os vereadores também, o Alain, a Leandra Lopes, o Denis Madureira, o Amaro e o Edson Chiquini, todos eles prestaram solidariedade e apoio ao projeto, né, e a perda da filha do Anderson. Foi um momento muito tocante da sessão, o Anderson se emocionou, foi bonito, uma homenagem muito justa, e o Polo de Oncologia ajuda muita gente, é um serviço hoje essencial. A Leandra Lopes destacou a proximidade do Dia do Professor. Ela fez uma defesa dos professores e também um alerta sobre o número cada vez menor de pessoas interessadas em fazer pedagogia ou licenciatura. E tem essa diferença, pedagogia para as séries iniciais, educação infantil, e licenciatura para o ensino médio, ensino superior, é licenciatura. E a Leandra fez esse alerta e um destaque que tem toda a razão, tem todos os motivos, porque o número de pessoas que se interessam em fazer licenciatura ou em fazer pedagogia é cada vez menor. E precisa que uma política seja feita para que as pessoas voltem a se interessar em ser professor. E que agora também os tempos mudaram, os tempos são outros, e que ser professor, hoje em dia, não é ficar ali na frente da sala com o giz no quadro. Isso mudou completamente. A dinâmica do ensino e do professor hoje é bem mais moderna. Ela citou a utilização de inteligência artificial, ela citou a utilização também dos celulares para fins pedagógicos,
foi um bom alerta e, numa data importante, a valorização dos servidores, em especial dos professores. O Amaro Luiz fez um requerimento importante, que é para a instalação de uma rede de água para a nova escola que está em construção lá na W18, no Lagomar. Era uma escola, a princípio, do governo do estado. As obras começaram, acho que muita gente conhece a história da escola na W18, e as obras não concluíram. E ficou um pouco abandonado ali, sem ninguém mexer. Houve uma parceria do município de Macaé com o governo do estado para que as obras voltassem. E as obras voltaram, a escola está lá em fase final de construção para entregar à população, mas o vereador Amaro tocou num ponto muito importante, a questão da água. A escola não tem ainda uma instalação de rede de água e precisa. É uma escola para cerca de 1.500 alunos. Então, uma rede de água funcionando é fundamental, necessária, nem tem escola sem água. O vereador Cezinha aprovou o projeto de lei que dispõe sobre a mobilização e a capacitação de radioamadores no município de Macaé na atuação em situações de desastres. Então, os radioamadores que já operam em Macaé, mas o Cezinha está preocupado para que isso seja melhor organizado, para que haja uma mobilização, uma organização e também a capacitação desses operadores de radioamadores, inclusive cumprindo o que determina uma lei federal, a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012. O vereador relatou dos diversos serviços prestados por essas pessoas, por esses radioamadores, inclusive em situações de emergência, quando falta luz, quando há algum tipo de catástrofe de lugares isolados. Então é importantíssimo a atuação que já acontece, inclusive, dessas pessoas de forma voluntária e até anônima, né? E a gente pode considerar que são profissionais naquilo que fazem. O vereador Ricardo Salgado aprovou o programa de avaliação continuada de emissão de fumaça preta pelos veículos movidos a óleo diesel pertencentes à frota municipal de Macaé e aqueles a serviço da administração pública municipal. O vereador afirmou que isso faz parte da modernização do serviço público e do transporte público. Então, os veículos a diesel que pertencem ao município ou que prestam serviço ao município passarão a ter um programa de monitoramento para que não jogue ainda mais poluição no ar, ainda mais carbono na atmosfera. Essa pauta é muito importante. O vereador Ricardo Salgado tem essa ligação com o meio ambiente, com saúde. O vereador Ricardo Salgado mostra uma preocupação muito, muito justa e que influencia no futuro do planeta, inclusive. O vereador Cezinha e a vereadora doutora Mayara Rezende aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração e adultização no ambiente digital no município de Macaé. O vereador Cezinha destacou os riscos que as crianças e adolescentes correm ao utilizar a internet. O projeto ele recebeu o apoio declarado de diversos vereadores, com destaque para o posicionamento da Leandra Lopes, que é a favor da tecnologia, sim, mas também da regulamentação das mesmas, para que crimes como a exposição de crianças, bullying e jogos de apostas não sejam difundidos e cheguem até as crianças. A vereadora até tocou num ponto que é polêmico, até a nível nacional, o tema, que é a regulamentação de rede social, de internet. Muitos se dizem contra a regulamentação, outros se dizem a favor. A vereadora foi muito direta, ela disse que é a favor, que precisa de ser monitorada, que precisa ser regulamentada. Afinal, tem a questão das crianças que estão sofrendo esse processo de adultização e de exposição à sexualização precoce. Vide, né, o que vem acontecendo no Brasil inteiro. E Macaé não fica de fora e começa a criar sua própria regulamentação. O projeto tem até uma característica
muito particular, né, até em referência à lei FELCA, que dá 90 dias para que, se aprovada, o município regulamente e coloque ela em funcionamento. Seguindo, nas sessões da semana, o vereador Amaro Luiz entregou uma moção de aplausos aos seguranças da Câmara Municipal que impediram um vandalismo e um incêndio que poderia ter ocorrido na sede do Museu do Legislativo. O Museu do Legislativo, que já foi a sede da Câmara Municipal e agora é um espaço de cultura, um espaço de preservação de memória, afinal é um museu, e ele prestou essa homenagem aos profissionais que trabalham lá na segurança, os servidores que trabalham na segurança da Câmara Municipal, em especial nesse caso no Museu do Legislativo, que impediram uma depredação e também um princípio de incêndio. O delinquente que estava lá tentando cometer esse ato criminoso foi repreendido, fugiu, tentou até colocar fogo numa farmácia ali em frente, mas os seguranças agiram e impediram que um dano maior tivesse acontecido. Então, muito justa, e os nossos parabéns também aos seguranças da Câmara Municipal. No grande expediente, o Luciano Diniz destacou a inauguração do Parque do São Marcos, que também já foi citada pelo vereador Edson Cicchini, por ser um parque completo com todos os equipamentos. A vereadora Liomar Queiroz disse que recebeu o Saraiva, o servidor Saraiva, que hoje caminha muito na assessoria do vice-prefeito, Fabiano, para falar sobre o desfile das escolas de samba de Macaé. E é um tema que está sempre voltando à pauta e muito, muito caro, muito importante para a vereadora Liomar Queiroz. Ela tem, inclusive, projetos de leis que tratam do tema do desfile das escolas de samba. E ela informou que o chamamento das escolas de samba, e eu vou destacar o que é um chamamento já para vocês, está na fase de conclusão no departamento de licitações, pois é preciso haver isonomia, nas palavras da vereadora, e nós concordamos com ela, é preciso haver isonomia e compromisso com o erário. Então, meus amigos, a vereadora ela fala aqui em chamamento público. O que é o chamamento público? O serviço público, a prefeitura ou até a própria Câmara Municipal pode precisar de algum tipo de serviço ou alugar alguma instalação muito específica e que ela precisa saber quem fornece na sociedade ou nas empresas esse tipo de serviço ou esse tipo de instalação pública, por exemplo, alugar uma casa. Então, o que a Câmara ou a Prefeitura podem fazer? Publicar um edital no Diário Oficial de chamamento público para as pessoas que se interessarem em participar de uma licitação, de uma coleta de preços na Prefeitura de Macaé ou até na Câmara Municipal. Trazendo para o exemplo das escolas de samba, o que vai acontecer? A vereadora explicou para a gente, e já há algumas sessões e tem alguns projetos de lei, que a Prefeitura vai abrir esse chamamento para as escolas de samba que se interessarem em desfilar no desfile oficial da Prefeitura de Macaé. Só que não basta apenas querer, é preciso também que cumpra algumas exigências do edital, das licitações, do chamamento público em geral. E isso é apresentar comprovantes de despesa, de capacidade técnica, de enquadramento dentro do que o chamamento coloca na publicação dos diários oficiais. Então é isso. A vereadora disse que está acontecendo, que esse chamamento já vai acontecer, está na fase de conclusão e que as escolas de samba que forem participar precisam estar tecnicamente enquadradas para receber dinheiro público, porque precisa haver esse compromisso com o erário, como muito bem colocou a vereadora Liomar Queiroz. O vereador Amaro falou de uma indicação do outro vereador, seu colega, Edson Cicchini, sobre monitoramento do transporte escolar, isso a nível municipal, e que ele mesmo, o Amaro, já havia feito um semelhante em 2022 e recebeu uma resposta de que esse monitoramento do transporte escolar de Macaé
vai acontecer ali para as vans e para os ônibus, mas apenas quando for aberta uma nova licitação. Porque se já houve uma licitação e a licitação é colocada em certos termos e as empresas que atendem cumprem esses termos, para mudar o termo tem que haver uma nova licitação. E a iniciativa tanto do vereador Amaro Luiz quanto do vereador Edson Chiquini de se preocupar de que essas vans e esses ônibus tenham um monitoramento, certeza um GPS para acompanhar onde eles estão, qual o caminho que fazem, para evitar qualquer tipo de problema, é realmente muito importante e deve constar nas próximas licitações ou nas próximas contratações que acontecerem do serviço público para vans, ônibus e todo tipo de transporte escolar. Justa manifestação, justa indicação, e a gente vai estar acompanhando o trabalho dos vereadores para que isso se torne realidade. Meus amigos, é isso. Esse é o panorama que traz os fatos mais importantes, com um pouquinho de comentário, um pouquinho de explicação também do que acontece nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Panorama e a gente se vê na próxima edição. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.